feita, bem exaltada pelos louvores. Deus abençoe a todos vocês. Convido a igreja em pé. Nós iremos orar para pedir a direção do Espírito Santo para o culto desta noite, para esta oração. Eu convido nossa irmã Silvia. Sim. Vamos fazer um ato de silêncio para a gente ficar agora de todo mundo. Oremos. Amém, glória a Deus. Podeis sentar. Podeis passar a palavra para o dirigente do culto desta noite, para prosseguir na direção do culto. Salve a igreja, a paz do Senhor. Como todos sabem, nós estamos comemorando o mês da família e hoje em especial o Dia das Mães, né? Então eu convido todos a ficarem de pé e a gente vai fazer uma oração especial pelas famílias e também pelas mães. E para essa oração eu convido a irmã Lucinha para elevar a Deus as orações. Amém. Convido a todos a abrir o cantor cristão. Vamos louvar o Senhor no hino de 308. Para onde foi ele? Amém? Se eu tiver Jesus ao lado, por ele auxiliado, se por ele for mandado a qualquer lugar, se ele
Vou deixar para a meditação da igreja Salmo 128, do 1 ao 4, que diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Este é um momento de comunhão e eu convido o Ministério do Louvor. Convido todos a ficarem de pé. Gostaria de saber se tem alguém que nos visita essa noite, levando sua mão, para que a igreja possa conhecer. Amém. Bastante visitante. E a igreja diz: sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Então vamos louvar o Senhor e a igreja vai cumprimentar o nosso visitante, amém? E lá em Josué 24, primeiramente, graça e paz, igreja. Lá em Josué 24, nos diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, se você tiver com seu familiar aí do lado, mesmo se não tiver, você pode pegar na mão do seu irmão e declare isso comigo. Mais uma vez. Serviremos ao Senhor. Amém?
está uma oportunidade em CM. Minha causa seguiremos a Deus. Eu e minha casa seguiremos a Deus. Eu e minha casa seguiremos a Deus. Com alegria. Graças a Deus. Vou deixar o Provérbios, capítulo 31, o verso 10. Que diz assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor nunca excede de finas joias. Amém? O valor de uma mulher nunca excede de finas joias. Esse é o valor que nós temos. Amém? Vamos cantar o hino por adorar você e vamos dedicar a todas as mães que estão aqui nos visitando nesta noite. Amém? Sejam bem-vindas, né? E feliz Dia das Mães. É muito bem conhecido, gostaria que a igreja nos ajudasse. Amém? Deus tem guardado você com muito carinho e pronto está toda hora para te defender. Tem sido fiel companheiro para você
Sabe a oportunidade nesse momento, a agência diretoria, logo após o departamento infantil.
É chegado agora o momento dos dízimos e das ofertas. Eu convido os diáconos escalados. Quero deixar para a meditação da igreja Provérbios 3, versículo 9, que diz: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Amém? Em seguida vamos louvar o hino 366. Maravilhoso é Deus, criado nesse momento, Pai, que estão louvando uma vida do seu Pai. Agora eles estão em graça por todos que vão ensinar ou tratar. Esse departamento, Deus. Abençoa toda a nossa igreja de modo geral. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido a irmã Eunice para nos ajudar com o hino 366. Graças a Deus, igreja. E nada ponho a minha fé, se não a graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não possa viver na sua graça, vou viver em cada momento, sem falhar, sem medo, confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é leal, a minha vida temporal, ao entregar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor Convido a todos para ficar de pé. Vamos fazer uma leitura participativa que se encontra em Efésios 4, do 1 ao 6. Efésios 4, do 1 ao 6. Amém? Vou começar. Rogo-lhes, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. A igreja? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade
espírito no vínculo da paz. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Estão com oportunidade as famílias do pastor Ana Paula e Patrícia. Mas antes, eu vou deixar uma mensagem. Uma mensagem para o mês da família, que diz: o mês da família nos convida a olhar com carinho para o lugar onde tudo começa, o lar. É na família que damos os primeiros passos, aprendemos a amar, a perdoar e a repartir. É ali que Deus nos ensina sobre relacionamento, cuidado e aliança. A família é o primeiro ministério, o primeiro campo missionário, o primeiro altar. Mas sabemos que nem todas as famílias são iguais. Algumas são completas, outras vivem com ausências. Algumas estão firmes, outras passando por ventos fortes. Ainda assim, Deus permanece sendo sobre cada lado. Ele é o restaurador, o sustentador, o pacificador dos lares. Quando o Senhor está no centro, há esperança, mesmo quando tudo parece quebrado. A Bíblia nos ensina que a família nasceu no coração de Deus, e foi Ele quem disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Essa não é apenas uma frase bonita, é um compromisso de fé, de entrega e de propósito. Porque uma família que serve ao Senhor é uma família que semeia amor, que colhe paz e que caminha com firmeza, mesmo em meio à tempestade. Neste mês da família, que possamos renovar nossos votos diante de Deus. Como filho, sejamos gratos, obedientes e amorosos. Como pais, sejamos firmes, presentes e cheios de graça. Como cônjuges, sejamos fiéis, pacientes e parceiros na caminhada. Como igreja, sejamos acolhedores, encorajadores e instrumentos de reconciliação. Famílias imperfeitas podem ser profundamente abençoadas quando colocadas na mão de um Deus perfeito. Que neste mês especial, nossos lares sejam fortalecidos, restaurados e usados para a glória de Deus. Amém? Eu vou vir aqui à frente as famílias que estão com oportunidade. E em seguida a sociabilidade. Graças a Deus. Eu vou deixar um versículo que se encontra em Mateus 7, 24 e 25, que diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Uma família conduzida pela palavra de Deus foi edificada sobre a rocha. Toda família tem seus problemas e dificuldades, mas aquela família edificada em Cristo supera tudo, pois tem alicerce firme. Amém? A gente vai entoar o hino do cantor cristão 1367. Nossa morada na rocha está.
Graça e paz, igreja. Hoje, além do Dia da Família, também é comemorado o Dia das Mães. E em nome de toda a igreja, eu deixo aqui uma mensagem. Hoje, celebramos um dos dons mais preciosos que Deus nos concedeu, o dom do amor. Ser mãe é muito mais do que dar à luz. É doar-se diariamente com amor, coragem e fé. É ser abrigo nas tempestades, sorriso nas vitórias e forças nos momentos difíceis. É ter o coração de Maria, que confiou nos planos do Senhor, mesmo quando não compreendia o caminho. É ter a sabedoria de Ana, que orou com fervor e consagrou seu filho ao serviço do Senhor. É ter a coragem de Joquebede, que enfrentou o impossível para proteger seu filho Moisés. É ter a firmeza de Noemi, que soube ser mãe e guia mesmo na dor e na perda. É ter o dom do amor, que as tornou as bem-aventuradas. Todas as mães aqui presentes, as que geraram, as que criaram, as que já partiram e as que estão por vir, deixam a nossa mais profunda gratidão. Vocês são um reflexo do cuidado, do amor de Deus com cada um de nós. Que o Senhor continue abençoando cada uma, fortalecendo seus passos e recompensando em dobro todo amor que é semeado. E que nunca se esqueçam, aos olhos de Deus, o amor de uma mãe é uma das expressões mais puras da sua pura presença. Feliz Dia das Mães. Nesse momento, eu convido aqui todas as mães da igreja e também as que nos visitam para receber uma pequena lembrancinha e o pastor orar por todas as mães aqui presentes. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Fechar os olhinhos para ver. Ó Deus bendito, eterno Pai, obrigado por este momento em que estamos, ó Deus querido, homenageando cada mãe presente da família, Senhor, a qual o Senhor tem instituído sobre a face da terra para avançar, ó Deus, com a missão em que o Senhor determinou para que ela vivesse e cumprisse aqui, ó Deus, neste universo. Em nome de Jesus Cristo, concede a força, o vigor, Pai bendito, a bênção sobre cada uma delas, para que elas possam, Deus, ele possa dar compreensão tua sobre suas vidas, ela já está brigando, Pai, de acordo com tua vontade, no decorrer da sua existência aqui neste mundo. Em nome de Jesus, ó Pai querido, que os filhos
dessas mães venham estar, ó Pai, honrando o Deus querido e expressar o valor que elas têm diante da sociedade civil cristã, ó Pai, e diante de todos os segmentos existentes da terra. E que o Senhor venha estar, ó Deus, fazendo que elas possam sentir que são reconhecidas pelo Senhor e abençoadas pelo Senhor. Porque quem busca, ó Deus, o Senhor busca coisa grandiosa. E eis a razão pela qual o grande profeta mencionou o valor, ó Deus, que tem cada mulher dessa, excede toda e qualquer fortuna existente na face deste mundo, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor continue com tuas mãos estendidas sobre cada vida aqui presente, cada família, em nome de Cristo. Amém. Glória a Deus. Junta mais e tira a foto. Junta mais para tirar foto. Amanhã sai de uma vez Agora está com a oportunidade de Joás e em seguida ao Ministério do Louvor. Graças a Deus, igreja. Salmo 150, versículo 6. Tudo que tem fogo, louva o Senhor, amém? A gente preparou uma homenagem no Dia das Mães. Não deu muito tempo de ensaiar, mas vamos deixar passar em branco.
Glória a Deus. Nós iremos prosseguir com uma adoração a Deus neste momento, com a proclamação da palavra dele, será ministrada pela irmã Patrícia. Convido ela aqui à frente para estar assumindo o público, para entregar o que Deus colocou em seu coração. Os irmãos baixem a cabeça e interceda por ela neste momento. Senhor Deus, neste momento, usa, Pai, tua serva, fala pelos seus lábios, pelo teu Espírito Santo, Deus, fala, Pai, pelos lábios dela, o que o Senhor já colocou em seu coração. E se há vida aqui que ainda não tem o teu Filho como Salvador e Senhor, ao término da mensagem, Deus, que o Senhor vai dar através dela, possa entregar, Senhor, e aceitar o teu convite de morar no seu coração. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, igreja. As pessoas chegarem aqui à frente e dizer, com muita alegria, eu poderia dizer hoje, com muito nervosismo, poderia mudar um pouco. Eu prefiro ficar aqui embaixo, o nosso pastor, porque assim, o público eu acredito que é para os que já sabem pregar. Então eu vou dizer aqui para a igreja que, pedir perdão na verdade, porque na programação está pregador, irmã Patrícia, mas na verdade vou fazer uma reflexão, porque a pregação eu deixo para o nosso pastor, que é conhecedor da palavra de Deus. Então eu deixo uma reflexão aqui para os amados irmãos. E peço que os amados também me ajudem nessa reflexão. Não é fácil. Podem acreditar. Eu peço aos amados irmãos que abram suas Bíblias no livro de Salmos. Vamos ler o Salmo 126. Quem puder ficar de pé, tudo bem, mas também quem não puder, não tem problema nenhum. Diz assim o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se diziam: o Senhor fez grandiosas por este povo. Fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém. Oremos pela palavra do Senhor. Santo e eterno Deus, Pai amado, obrigada por essa bênção que o Senhor está nos permitindo de examinar tuas sagradas escrituras. Nos ajuda, Senhor, a meditar cada dia mais nela, que o teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações e que possamos aprender cada dia mais de Ti, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, igreja. Tem algumas traduções, que é a palavra do Senhor, quando diz: restaura-nos, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Negev. Algumas traduções dizem assim. Na minha está dizendo nos ribeiros do deserto, mas são apenas traduções, a palavra do Senhor é a mesma. No Salmo 126, ele traz a questão do louvor
restauração e da esperança. Ele transmite essa ideia para a gente de louvor, restauração e esperança. Mas o porquê que esse salmo traz? A questão do louvor, a questão da restauração, é a questão da esperança. Vamos tentar entender um pouco o que antecede esse salmo, o que vem, o porquê que o salmista está neste momento clamando por louvor, clamando por restauração, clamando por esperança. Os estudiosos, eles dizem que o salmo 126 nos leva à passagem do exílio babilônico, a entender o exílio babilônico, porque esse salmo é pós-exílio babilônico. Mas o que foi esse exílio babilônico? Vamos começar pelo povo de Israel. O povo de Israel, naquela época, eles estavam rebelde, desobediente, adorando a outros deuses, saindo da presença do Senhor. Os homens estavam casando com mulheres estrangeiras, mulheres às quais o Senhor proibia que houvesse casamento, mas mesmo assim eles se casavam com essas mulheres. O povo não estava mais adorando a Deus, eles estavam adorando deuses estranhos, que não era o nosso Deus. Então toda essa desobediência entristeceu o coração de Deus. E devido a isso, a desobediência do povo de Deus, para a gente ver o risco que é a gente desobedecer a Deus, a gente está fora do caminho do Senhor, não está buscando a presença de Deus. A rebeldia, ela sempre vai ter a sua consequência. É aquela conta, que você compra no cartão e a fatura vai chegar, você vai ter que pagar. Então assim também na nossa vida, um momento vai chegar, a gente vai ter que pagar. E assim aconteceu com o povo de Deus. A sua rebeldia, devido à sua rebeldia, o povo sofreu. E esse sofrimento, ele veio através de um exílio, que é o exílio babilônico. Esse exílio aconteceu com a escravidão do povo de Deus. E essa escravidão, antes de eles serem levados à escravidão, esse povo sofreu um massacre com o rei da Babilônia chamado Nabucodonosor. Esse rei Nabucodonosor, ele preparou algumas estratégias para poder invadir Jerusalém. O homem era tão ruim, sabe aquele ditado popular que é fogo que não se cheira? Então era Nabucodonosor, ele era fogo que não se cheirava. Então ele preparou várias estratégias e uma delas era que ao cercar Jerusalém, ele conseguiu cercar Jerusalém com todo o seu exército, ele era um exército poderoso. Ele cercou Jerusalém e não deixava ninguém sair nem entrar. Imagine aqui na nossa cidade de Igaraçu, os principais pontos de entradas forem fechados. Ninguém entra, ninguém sai. Quando começasse a acabar medicamentos, alimentos, iríamos ficar desesperados. Então era o que estava acontecendo ali. Nabucodonosor liderou essa estratégia, ninguém saía, ninguém entrava. O que aconteceu? O povo foi ficando enfraquecido. E com isso, ele aproveitou e invadiu Jerusalém com seu exército, que não era fraco. E o massacre foi grande. A tristeza foi tremenda. Ele invadiu sem piedade e matou muita gente a fio de espadas. Isso eram bebês, crianças, jovens, mulheres, homens, idosos. Eles eram jogados como objetos na praça. Era muita gente morta. Então, ele destruiu Jerusalém de uma forma terrível. Depois destruiu o templo do Senhor, o templo de adoração ao Deus vivo. Destruiu, está destruindo tudo que tinha pela cidade. Então, o homem, ele realmente era ruim. Era um inimigo realmente do povo de Deus. Mas o inimigo, ele só vai até onde Deus permite que ele vá. Ele não vai além do que Deus permitir. Porque o inimigo, Deus está segurando na coleira dele. Ele só vai até onde Deus permitir. Então Deus não permitiu que ele acabasse todo o povo. Ele poderia ter acabado. Ele tinha um exército que poderia acabar todo o povo do Senhor. Mas Deus não deixou. A misericórdia de Deus ainda era grande para com o seu povo. E não deixou que todo o seu povo foi destruído. Mas grande parte do seu povo foi morta com essa invasão, com esse massacre.
povos que foram levados, né, cativos, estavam as alpresas e os oficiais. Né? É como se eles tivessem escolhido. Então, vocês que são as autoridades, que vão ser agora escravos. Não são mais autoridades, são escravos. E entre outras pessoas da sociedade foram levados como escravos para a Babilônia, né, pelo rei Nabucodonosor. E outros, né, ficaram na cidade. Ele matou uma parte, levou outra parte escravizada e uma outra parte ficou, né, na cidade. E o profeta Jeremias, né, ele foi testemunha ocular de tudo isso. E o profeta ele diz lá no seu livro que mais felizes foram aqueles que morreram à espada e os que foram levados, escravizados, do que os que ficaram na cidade. Porque os que ficaram na cidade, muitos morreram de fome. Pessoas comiam corpos de outras pessoas. Ou seja, a tristeza foi muito grande na vida do povo de Deus. Mas tudo isso por quê? Por causa da desobediência. Mas mesmo assim, Deus não deixou o seu povo. Ele teve misericórdia do seu povo. Aí no Salmo 126, ele conta a história de Deus intervindo na vida do seu povo, trazendo restauração e alegria. Então, esse povo que foram, né, levados para o exílio e ali ficaram por 70 anos. Aí nós temos também na Bíblia os livros de Esdras e Neemias, né, que eles contam como foi essa restauração de Jerusalém. Né? Esdras e Neemias, ele retrata o período de profunda transformação para o povo de Deus, com Esdras liderando a restauração espiritual daquele povo e Neemias restaurando, né, a construção física da cidade. Esses dois lutaram muito para que Jerusalém pudesse ser reconstruída. Neemias e Esdras, eles uniram esforços. Os dois contribuíram para consolidar as bases sociais daquele povo. Por quê? Não tanto as bases sociais, mas também religiosa. A questão da parte religiosa é que o povo era tão rebelde que mesmo eles trabalhando, eles tentando, o povo ainda queria se rebelar novamente, mesmo sabendo tudo que já tinham vivido, mas ainda tinha a teimosia, né? Queriam se rebelar novamente. Mas aí, como Deus é misericordioso na vida de cada um de nós, foi misericordioso na vida daquele povo, aí aconteceu algo inesperado, né? Algo que nem eles mesmos esperavam, que foi quando o rei Ciro, né, assinou um decreto de libertação. Já não era mais o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor saiu da vida, entrou para a história e veio o rei Ciro. E o rei Ciro, ele assinou um decreto liberando o povo de Deus, dizendo ao povo de Deus: vocês estão livres. Vocês estão livres, vocês não são mais escravos. E aquele povo ficaram extasiados, né? Ficaram como quem sonha. Então as suas bocas se encheram de riso e a sua língua de um novo canto. Porque imagine, eles eram escravos, estavam ali só trabalhando. Muitos eram autoridades, muitos tinham poder na sua cidade, estavam ali sem dignidade nenhuma, tendo apenas que servir. E de repente vem um decreto que diz: estão livres. Então eles ficaram como que sonham. Eles ficaram muito alegres. Eles se perguntavam aos outros: é isso mesmo? Nós estamos livres? Isso que aconteceu? Mas o que aconteceu não foi porque o rei Ciro, ele era bom. Foi porque Deus tocou no coração do rei Ciro. E nada que a gente faça não venha a ser tocado por Deus. Então Deus usou a mão do rei Ciro para assinar aquele decreto. Não era ele que estava assinando, quem estava assinando era Deus.
irmãos, por isso nós estamos alegres. Então é isso que está retratando o versículo 1, 2 e 3 desse salmo. A alegria daquele povo que sabia que podiam voltar para casa, que podiam ter a sua religião de volta, que podiam ter a sua divindade de volta, que podiam adorar o seu Deus novamente. Então eles estavam cheios de alegria por isso. É o que está retratando aqui no versículo 2 e 3 desse salmo. Esse salmo está dividido em duas partes. A primeira parte é essa, que é a restauração passada. É a restauração pelo que Deus fez na vida desse povo. A gente retrata aqui no versículo 2 e 3. E a outra parte é pela restauração futura, o que Deus ainda vai fazer. Então, grandes coisas que Deus já fez nas nossas vidas. E grandes coisas Ele ainda vai fazer. Ainda fará. Então, se estamos aqui hoje, é porque Deus fez grandes coisas nas nossas vidas para que a gente fosse transformado, para que a gente fosse quebrantado, para que estivesse na sua presença. E grandes coisas Ele ainda vai fazer nas nossas vidas. Pode aguardar, pode esperar, porque Ele jamais esquece do seu povo, jamais Ele deixa ninguém desamparado. E a segunda parte é para a restauração futura, pelo que Deus ainda há de fazer pelo seu povo. Eu vou ser breve, do jeito, eu vou usar vocês uma reflexão. O que Deus ainda vai fazer pelo seu povo? Mesmo o povo já estando liberto, né, podiam voltar para casa. Aí foi um outro processo. Eles tinham que passar. A alegria estava grande, era muita animação, mas sabe quando você está muito alegre, muito feliz, tudo está um verdadeiro sonho, tudo está um mar de rosas, como se diz, e de repente vem aquela realidade. E agora? As dificuldades surgem, as adversidades surgem, tudo pode surgir. Mas a esperança, ela não pode acabar, ela tem que estar firme. Então, esse povo, ele vem ali de uma vida, eles estavam enfrentando dificuldades. Eles chegaram na sua cidade, o que eles encontraram? Ruínas. Como fazer? Como podemos restaurar? Como podemos fazer? Então, na nossa vida aí também tem algumas dificuldades. Mas tenha certeza que Deus vai mostrar a você o caminho, vai mostrar a você a solução. Assim como fez com aquele povo. Esdras e Neemias tiveram um papel muito importante nisso. Eles se uniram. E a união deles dois, né, a força que eles tiveram juntos, unidos, fez com que eles pudessem ajudar aquele povo a se restaurar, a se erguer. Por isso que a gente precisa, irmãos, sermos unidos. O povo de Deus, ele precisa ser unido para poder consolidar a base do Evangelho. A base do Evangelho vai ser consolidada com a união do povo de Deus, unidos em oração, por uma só causa, uns pelos outros. Nós precisamos disso, juntarmos, unidos, para consolidar a base do Evangelho. É para isso que nós estamos aqui, pelo Evangelho de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Então, aquele povo passando por momentos difíceis, pelas adversidades, né? E mais, diante de tudo isso, o povo ainda estava se rebelando. Aí lá vai Esdras tem um papel importantíssimo. Aquele povo de novo queria se casar com as mulheres dos outros povos. Mulheres que Deus disse, não pode, são as mulheres estranhas, não pode. E mais uma vez eles estavam, elas chegavam lá, não pode, a gente vai voltar a ser escravo novamente. O povo queria novamente adorar outros deuses, já estava Esdras lá em cima, não pode. Imagine a luta. Mas ele não desistiu, ele perseverou. Neemias também, desesperado. Como é que se reconstrói uma cidade sem recursos? Cadê os recursos? Cadê o povo? Cadê a mão de obra? Que estava escassa. Mas ele não desistiu. Ele perseverou. Ele foi atrás de cada um. E juntos conseguiram, né, voltar a se erguer. Mas não foi fácil, ele foi da noite para o dia. É constante, é aos poucos. É como um barco numa goteira, de pingo em pingo. Ele vai transportar. Assim nas nossas vidas também. De oração em oração, de passo em passo, tudo vai acontecer. Conforme Deus queira, conforme Ele permita. Aí a segunda parte, né, que é aqui, fala da restauração futura. A primeira fala, né, da restauração passada, da alegria, do momento da alegria. E a segunda parte que fala da restauração
Senhor, restaura-nos. Assim como enches o leito do ribeiro no deserto, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus peixes. Era esse momento que eles estavam fazendo, o momento da restauração. Eles estavam clamando a Deus. Mas como assim? Eles estavam tão felizes e agora eles estão clamando por restauração? Porque diante da dificuldade que eles estavam vivendo, eles necessitavam da restauração de Deus. Então ele gritava: restaura-nos, Senhor. Como algumas traduções diz, como as correntes do Negev, como os ribeiros no deserto. Restaura-nos, Senhor. Porque a geografia, né, que fala, a geografia de Israel, o que a gente tem, o que é o Negev, o que é o ribeiro do deserto. É um verdadeiro deserto. É um solo que a sequidão é tão grande que fica tudo rachado. Então, é muito seco. E como é que eles iam semear? Que é aquele dia, né? Semeando e chorando. Como é que eles iam semear para que tivessem os frutos diante daquela sequidão? Então, diante dessa situação, eles sabem que Deus podia ali fazer. Ele também pedia a Deus que Deus fizesse na vida deles como Deus faz naqueles ribeiros. Mas o que é que Deus faz nesses ribeiros? O que é que Deus faz no Negev? Quando a chuva vem nas montanhas, né? Quando acontece um momento de chuva, acho que também são poucas naquela área, quando aquelas chuvas descem nas montanhas, ela vem naqueles ribeiros, os enchendo de tal maneira que aquela água transborda, aquela água se torna corrente. Aí sim, eles semeiam, né, o seu fruto, eles vão poder colher, porque ali tem como, né, a restauração, ali acontece, eles têm como colher os seus frutos. Então, quando ele diz semeando e chorando, ele não daquela situação difícil, diante do momento que eles não sabiam o que fazer, eles estavam trabalhando e chorando, mas a esperança era grande, eles estavam clamando: restaura-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, para que possamos voltar a ser alegres. E eles semeando, e naquele momento de semear, eles precisavam semear, era o momento de plantação, né? Eles tinham que plantar. E naquele momento que eles estavam plantando, em algumas situações, eles tentavam regar o solo com suas lágrimas. Como você consegue regar o solo com as suas lágrimas? Só na esperança que Deus pode transformar aquilo ali, fazer aquele solo virar um solo produtivo, mesmo com as gotas das suas lágrimas. Deus pode fazer um solo ficar frutífero. Então eles acreditavam nisso, acreditavam no que Deus era capaz de fazer em suas vidas. Então eles clamavam: restaura-nos, Senhor, as correntes do Negev, para que todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, todas as nossas adversidades, elas possam ficar com águas claras, correntes transparentes e que possam fluir em nossas vidas, que possam dar bons frutos. E assim eles cantavam, semeavam e cantavam, regando com as suas lágrimas, porque eles acreditavam no Deus que eles estavam servindo e o que Deus podia fazer. Então é o que o Salmo 126 faz aqui, dividido em duas partes. A primeira, que foi a restauração pelas coisas passadas, a alegria, né, de ser liberto, de poder voltar para casa, e a segunda pela futura, clamando ao Senhor: preciso de ti, sem ti a gente não vai conseguir. Então a certeza, a perseverança que Deus podia fazer em suas vidas. Então quero concluir, meus amados irmãos, o que retrata nesse salmo. O salmo retrata o quê? Um sentimento de alegria, gratidão e conhecimento, né? Reconhecimento dos feitos de Deus, que é o que nós devemos ser como os irmãos, né? Como pessoas de Deus. Devemos, né, ter a alegria. Está triste, está difícil, está chorando, está doendo, está machucando, eu não sei o que fazer. Bota a mão na cabeça, no desespero, porque eu sou falho, eu sou humano, eu sou pecador. Mas mesmo diante de tudo isso, se alegre, porque na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Então, é a gratidão, agradecer por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele vai fazer.
o Senhor possa nos ajudar, que Ele possa nos fortalecer, que a gente possa continuar na caminhada e na presença do Senhor. E antes de eu passar para o pastor, eu convido o louvor. As meninas do louvor vão tentar ajudar. Porque assim, o louvor, ele retrata a palavra de Deus, ele prega a palavra de Deus. Então a gente possa meditar na letra do louvor, que é a meditação da palavra de Deus, né? É um pouco que eu conheço daqui da palavra, eu poderia trazer para os irmãos, mas o louvor fala tudo da palavra do Senhor. E após o louvor, o pastor está com a palavra.
Amém. Existe alguém aqui que ainda não é evangélico, que deseja receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor? Deseja deixar o deserto de sua vida para vir caminhar no caminho de luz que chama-se Jesus Cristo? Se existe alguém que ainda não é evangélico e está aqui presente, deseja tornar-se evangélico, servo do Senhor, levante sua mão. Nós queremos orar por você, nossa irmã Thaís. Há mais alguém? Se ele diz que não, nós iremos, neste momento, pedir a nossa irmã Thaís que fique ali participada, que em seguida poderia pegar seu nome, a secretária. Estou voltando também, em nome de Jesus. Glória a Deus. O seu nome? A mãe dela, Thaís. Eu não sou do seu nome. É Edilene Thaís. Aleluia. Glória a Deus. Agora o seu nome vai ser Edilene de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós iremos fazer aqui uma comunicação da atividade da semana. Amanhã o Ministério do Evangelismo se reúne às 18h40. Tem como dirigentes nossa irmã Magda e irmã Levi, lá na Praça das Condes. Na terça-feira pela tarde, 14 horas, às 15h30, culto de oração da MCN. Na quarta-feira, 18h40, às 20 horas, doutrina e oração. Dirigente a irmã Elisângela. Na quinta-feira, 14h30, visita diaconal. Os diáconos convocados para estar fazendo as visitas aos órfãos, enfermos que precisam da nossa ida às suas casas para abençoá-los. Na sexta-feira, culto do João Batista. O João Batista está na direção do culto, mas o culto é para toda a igreja. Será na casa da irmã Rita, a mãe do nosso irmão Ricardo. Então, ali no Cruzeiro, às 19 horas, lá na casa da irmã Rita. Os irmãos sabem quem é e sabem onde ela mora, para estarmos ali louvando a Deus, adorando a Deus com aquela família. Sábado, de 6 às 7 da manhã, culto matinal. E de 14 horas, ensaio na Ceia do Rei. Responsável Ana Paula e irmã Emanuela. 19 horas, culto jovem. Então, todos vocês estão convidados para estarem aqui com a juventude, louvando a Deus, adorando ao Senhor, exaltando o nome dele. Sábado às 19 horas. Domingo pela manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical. Estamos tendo fora dos jovens em geral, também de adultos, na nossa EPD. Que os irmãos possam estar se despertando para virem e junto conosco louvar o nome de Deus e aprender da sua palavra santa. De 18 horas e no domingo às 14 horas tem visitas. 18 horas às 20 horas culto evangelista. Irá dirigir o culto a irmã Silvia, pregador, será o pastor da igreja. Irá participar na liturgia do culto o Ministério de Louvor, homem Batista, a irmã Lívia e famílias do nosso irmão Adenilton,
luz ceidora na liturgia deste culto de domingo que vem. E informamos, irmãos, que nosso trabalho com os adolescentes já temos início a ele a semana passada, e no quarto domingo estaremos dando prosseguimento para estarmos reativando a embaixada do rei. Então, de hoje a 15, nós teremos aqui o trabalho com os embaixadores do rei, que é com os nossos meninos pré-adolescentes e adolescentes. Durante hoje à tarde, no evangelismo, nos hospitais, a nossa irmã Leni, que sai da equipe dela, falou do Evangelho a Ivanildo Félix e a Cíntia Maria, e os dois se converteram para a glória de Jesus. Convidamos nossa irmã Thaís Barbosa, é isso? Aqui à frente. E Edilene de Jesus, amém? Thaís também de Jesus. Estavam distante do Senhor e agora está se aproximando de Deus, abrindo o coração, como diz em Apocalipse, para Deus entrar e fazer morada eternamente. Bom, Deus tem. Após a oração, gente, sempre devemos vir aqui à frente, dar o seu aperto de mão às nossas irmãs que abriram o coração, entregando suas vidas ao nosso Deus. Convide a igreja de pé. E não deixe o tempo antes de dar um aperto de mão do seu irmão e um abraço dele. Desejar a ele uma semana de paz, próspera, com a companhia de Cristo Jesus. Ó Deus bendito, eterno Pai, que rendemos graças por tudo quanto o Senhor nos concedeu durante todo este dia. E que o teu divino amor, ó Deus, está sendo manifestado na vida de cada família aqui representada. Também, ó Deus bendito, que a graça que há em Cristo Jesus possa, ó Deus, estar alcançando vidas que precisam ter o Senhor como verdade e como ponte para chegar à Canaã celestial. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai querido, queremos te render graças pela vida, ó Pai, da Thaís e sua mãe, que entregaram a sua vida ao Senhor. E que o Senhor continue abençoando elas, concedendo a tua graça e tudo quanto ela necessita para estar mais forte hoje em dia no Evangelho do que antes. Em nome de Cristo, continua nos abastecendo na fé e na unção do poder do Divino Espírito Santo. No nome de Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós oramos pela vida. Agora vamos dar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e consolação do Divino Espírito Santo de Deus permaneça aqui em sua igreja, seja derramado, Pai, em toda a face deste universo, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém.